Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre as nossas necessidades reais, nossa vida e tudo mais. A nossa conversa de agora será a seguinte: é sobre críticas, né? Sobre aquilo que acreditamos, pensamos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Se gostar do nosso conteúdo, podem dar um like e se inscreverem no canal. Bem, vamos falar sobre as críticas, né? Esse meu canal aqui, eu sempre trago as coisas, os assuntos, né? Referente ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento de forma geral. E o que eu deixo aqui são as minhas visões, né? Eu quero dizer, minhas visões, meu entendimento, aquilo que eu acredito e não acredito. Estou muito longe de ser dono da razão. Eu já falei isso algumas vezes, não sou dono da razão. A verdade não está comigo, ok? Pode ser que sim e pode ser que não. Vocês entenderam? Eu não sou uma pessoa atualmente que acredito que eu esteja certo em tudo. Mas tenho minha própria visão sobre as coisas. E por isso eu trago e falo aqui de vez em quando, converso com vocês, exponho, né, meu ponto de vista, que mesmo que vocês não concordem com o meu ponto de vista, talvez, né, para aqueles que gostam de questionar, né, a si mesmo e as coisas que os outros pensam, talvez ajude a vocês a ter uma visão diferente. Não no sentido de concordar comigo, até numa visão diferente de até mesmo discordar daquilo que eu acredito. Discordar daquilo que eu acredito. Então, meus amigos, a crítica, eu tenho uma visão pessoal da crítica. Eu pessoalmente tenho. Eu acredito muito em vamos fazer diferente. Vamos tentar assim, vamos tentar daquela forma. Criticar por criticar, embora alguns achem que tem a crítica construtiva. Eu não acredito em crítica construtiva, ok? Eu acredito em você tentar ajudar dessa forma que eu falei para vocês aí. Você está fazendo assim, não está dando muito legal. Vamos ver se assim fica melhor. É nisso que eu acredito, ok? Qualquer tipo de crítica é simplesmente criticar, não ajuda em nada. Na verdade, não ajuda em nada, ok? O que ajuda é que eu falei para vocês, vamos fazer diferente, vamos fazer assim? Então é nisso que eu acredito. Então quando eu coloco aqui, como eu já coloquei em vídeo anterior, criticando, que é o sentido é esse, né? Quando a pessoa vê que eu estou dando uma opinião contrária a algumas opiniões, eu estou criticando, ok? Então aqui pelo YouTube, pelas postagens que nós fazemos, nós não temos outra forma de fazer para tentar esclarecer as pessoas. Por quê? Aqui mesmo nesse canal, alguns trazem, né, algumas coisas como verdadeiras, ok? Como sendo verdade absolutas. Então eu tento trazer de alguma forma uma visão completamente oposta dessas pessoas para que elas próprias, talvez, assistindo, né, um vídeo, coisa e tal que eu coloquei, sendo oposta à opinião dela, ela talvez pense um pouco mais sobre aquele assunto. Eu, para quem não sabe, acho que a maioria já sabe, né, que eu tenho falado muito, eu sou espírita kardecista e frequentei alguns anos, pereré, parará, trabalhei, desenvolvi mediunicamente, enfim. Eu não tenho um profundo conhecimento de tudo, porque cada um tem sua opinião, concorda? Então eu posso estar errado em muitas coisas. Mas tem coisas que realmente eu vivenciei, e não estou falando uma coisa que eu não conheço. Eu acho que, primeiramente, para ser um bom crítico, quem quer ser crítico, né,
crítico de cinema, um crítico de artes, e por aí vai. Um crítico de restaurante, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está criticando, ok? Esse é o primeiro passo. Embora eu não concorde com a crítica, eu nunca concordei. Mas, já que ele quer ser um crítico, ele tem que ter um autoconhecimento sobre aquele assunto. Não é verdade? Pois bem, então eu tenho autoconhecimento, posso me considerar nas coisas que eu critico dentro da doutrina espírita. E, por tudo isso, tive muitos colegas de trabalho extremamente vaidosos, se achando melhores do que os outros, sim. Então eu trago essa luz, não vinda de mim, entendam bem. Eu trago essa nova visão, né, quando eu falo de algum assunto voltado principalmente, né, sobre as faculdades da doutrina espírita, porque está escrito, né, as palavras que eu falo não são minhas, estão escritas nos livros. E as pessoas que são espíritas querem contorcer a verdade. Por isso que eu faço, já que elas fazem um esforço tão grande para imprimir a verdade dela que nos oprime, que nos faz mal, estou falando do espiritismo mesmo. Não estou falando de outra religião porque eu não tenho conhecimento profundo. Mas dentro do espiritismo eu posso falar sim, porque eu tenho conhecimento profundo. Então, como tem várias postagens aqui que são de sentido completamente opressores, né? Que são no sentido de nos trazer medo, pavor, quando a verdade não é essa. Está dentro dos livros, as coisas que eu falo, voltado dentro da... Eu sou extremamente otimista? Claro que eu sou. Mas nem em tudo eu sou otimista. Tem coisa que a razão, né? Tem que existir a razão. Senão você vive também no mundo de fantasias. Ok? Então, alguns erros que existem dentro da religião, qual o problema? As pessoas são tão vaidosas, os espíritas, que se sentem atingidos por uma verdade. Então, a minha postagem é exatamente para despertar as pessoas que vivem na dúvida. Por que certos espíritos são tão vaidosos e não admitem um erro que exista dentro de qualquer informação no meio dos livros espíritas? Por quê? Ok? Então, quando eu comento aqui, a minha finalidade é exatamente de dar o bem-estar a essas pessoas que ficam, de uma certa forma, com medo. Medo do umbral, né? Mas por que o medo? Porque a própria doutrina espírita, não a doutrina, mas os homens que a professam, que pregam, trazem isso para as pessoas que assistem essas palestras. As próprias pessoas, os próprios espíritas transmitem isso para a assistência, para o público. Eu trabalhei numa casa, né, que tinha assistência, e aquela assistência, eu trabalhei numa casa há quase 15 anos. Aquela assistência vivia sendo assistido durante esse período de 15 anos, não saía daquela assistência, não se envolviam com a casa em nada, só iam lá para receberem ajuda. Então, quantas pessoas, né, não querem se envolver, trabalhar mediunicamente, fazer alguma atividade dentro da casa e vivem só recebendo auxílio? Por que será? Porque elas precisam receber auxílio, elas não têm condições de fazer outra coisa, não tem. Agora, para essas pessoas que estão há 15 anos, eu frequentei essa casa há 15 anos, pessoas que quando eu entrei já frequentavam a casa antes de mim, pessoas que eram assistidas, as pessoas que eram assistidas, e eu vejo quantas vezes essas palestras, as pessoas lhes falando, os palestrantes falando da lei de ação e reação, do aqui se fez, aqui se paga, como é que fica a mente, né, dessas pessoas impregnadas de culpa, de remorso, de arrependimento, com medo do umbral. Quando não é a verdade absoluta, deveria ser informada a verdade. A verdade que se encontra onde? Dentro dos próprios livros da doutrina. Então, eu
provavelmente estou errado em querer, de certa forma, sim, combater esse pessimismo, combater essas informações que fazem mal a cada um de nós. Então, meus irmãos, essa é a minha proposta aqui, não é criticar por criticar, trazer um pouquinho de uma visão voltada para o bem maior, voltada para as coisas boas que tem dentro da doutrina espírita. Tem coisas que eu considero erradas? Lógico que tem. E por que não admiti-las e aceitá-las? Quando eu comentei um assunto aqui de Kardec, que ele cometeu erro, mas para que isso? Criticar por criticar? Não, para esclarecer até essa própria pessoa que diz que Kardec não fez, não falou o que falou. E porque ele falou o que falou, por engano que ele teve, ele deixa de ter a grandeza que ele teve pelo bem que ele fez pela humanidade? Sim, ele não fez só para os espíritas, não. Essa luz foi trazida para todos, até para aqueles que se dizem, né, que não acreditam na reencarnação, mas veem lógica ali, não tem como combater o ensinamento que ele revelou para nós. Não foi ideia deles, todo mundo sabe disso. Ele trabalhou durante 10 anos ou 15 anos pesquisando e analisando, selecionando o melhor e o pior para nos trazer. Então é desmerecer o trabalho que ele fez maravilhoso. As pessoas entendem que sim. Os que são vaidosos, não se pode falar que Kardec toma café com muito açúcar. Ah, tá denigrindo a imagem de Kardec. São fanáticos. Vão contra a realidade. Fazem como? Essas pessoas, a mesma coisa que outros fanáticos de outras religiões falam. E terminam falando, é assim porque é. Ou então ficam arrumando desculpas para tampar o sol com a peneira. Então, meus irmãos, o meu propósito aqui nunca foi de partidário. É muito pelo contrário do nosso propósito. É esclarecer o melhor possível sob um ponto de vista verdadeiro. Por que verdadeiro? Se a pessoa fala para mim assim, eu tomei um café quente, ela própria fala e ela escreve. Eu repito que essa pessoa falou, que ela tomou um café quente, onde é a mentira minha sobre esse aspecto? Há alguma mentira minha? Aí vem um outro e fala, não, ele falou que tomou café quente, mas não era bem assim. O café não estava assim. Você interpretou mal. Não existe, nesse caso específico que eu falei de Kardec, não existe interpretação errada. Existe o que ele falou, o que ele pensou. Mas qual o problema? Meus amigos, eu ouvi muitos palestrantes da doutrina espírita acusar, né? Acusar não, divulgar, falar dos erros da Igreja Católica, das verdades que a Igreja Católica não mostra para todo mundo, esconde. Mas não é o mesmo processo de esconder a verdade que existe dentro do meio espírita, os erros. Não estamos fazendo a mesma coisa que criticamos? É sobre esse aspecto que nós, espíritas, temos que parar para pensar. Não é brigarmos entre nós. Não, não é isso. As pessoas acham que é brigar. O esclarecimento é motivo de briga? Não, é motivo de estudo. Sabe? É mais isso. Eu acho que o debate, né, a discussão não leva a lugar nenhum. Mas a conversação, sim. O entendimento. Por que isso? Porque faz com que alguns, na minha visão, deixem um pouquinho de serem tão vaidosos e admitam, né, que existe erro em toda parte. Mesmo porque nós vivemos a vida do homem aqui, não do espírito. Se na espiritualidade, sem o impedimento do corpo, nós nos enganamos, imagine aqui, dentro desse corpo, né? A facilidade de nos enganarmos é muito maior. Então vamos admitir os enganos para tentarmos acertar. É nesse aspecto que eu vejo a necessidade, né, de despertar,
sim. Entender que a lei de ação e reação, isso é estudo. Isso é doutrina espírita. Eu não estou falando de assuntos que não nos dizem respeito. Eu estou falando de assuntos que existem dentro da nossa obra. Da nossa obra não, dentro da obra da doutrina espírita. Né? Dentro da própria obra fala uma coisa e se contradiz no outro trecho. É disso que eu estou falando para vocês. Entre eu falar para você que vai cair um temporal, vai fazer um dia lindo amanhã, qual informação você prefere que seja verdadeira? Qual informação tu quer ouvir? Que amanhã o dia seja lindo, com sol lindo, maravilhoso? Ou que amanhã vai cair uma tempestade de inundação? Não é verdade? Então, nós temos duas informações. Qual nos fará bem? É disso que eu falo. Se tem essas informações contraditórias dentro das obras espíritas, que existem, não adianta querer que não existe, porque existem. Qual a informação que vai, né, te trazer paz, harmonia, tranquilidade, te fazer melhor? As informações boas. Ok? É disso que eu falo. É disso que eu falo. Então, acredito que a doutrina espírita ela já veio, né? Essa é uma visão que eu estou tendo desse momento pessoal, com todas essas contradições, para que aqueles que ainda que se dizem melhores do que os outros, pare e pense e entenda que ali também existe erro. Pare e entenda que temos que botar em nossa vida as coisas boas, não as coisas ruins. Mas estamos fazendo o que como as outras religiões, trazendo o pior em aceitação e negando o melhor? Porque aqui dentro da doutrina espírita dos cinco livros tem coisas maravilhosas, coisas que nos exaltam, o espírito nos elevam, moralmente falando, mas vão ficar presos nas coisas que nos rebaixam, que nos oprimem, que faz com que o nosso campo vibratório diminua e deixe de se elevar? Pois bem, meus irmãos, realmente essa obra dos espíritos está muito além. Agora eu vejo com esses olhos. Está muito além. Ela é muito maior do que podemos pensar. Porque ela faz com que a gente leia ela e dentro dela também entre em conflitos mentais para crescermos com mais razão. Ok? Temos a emoção, com certeza, mas a razão tem que superar essa emoção. A nossa emoção pode ser uma emoção, né, que nos exalta, nos eleva, né, as nuvens numa ilusão, tanto quanto pode a exaltação nos levar para baixo, né? No fanatismo e por aí vai. Então nós temos que buscar o equilíbrio, buscar a razão, não é verdade? Então sempre o equilíbrio e a razão. Por isso, talvez, essas contradições dentro da obra, para que a gente preste atenção, né? Em vez de optarmos pelas coisas que nos faz baixar o nosso padrão vibratório, nos acharmos que somos infelizes, que vamos pagar as coisas no mesmo preço e coisa e tal, vamos ver o que está escrito que fala exatamente o oposto, que uma caridade apaga uma multidão de pecados, que devemos não só amar nossos amigos, mas devemos amar os nossos inimigos, pois devemos perdoá-los, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quando eu falo sobre essas coisas, a mentira de verdade, o propósito aqui, meus irmãos, é trazer uma visão, eu acredito, aí é uma opinião minha, pode ser que eu esteja errado, que seja uma visão mais real, da realidade, sabe? Se nós, como seres humanos, temos essa, posso dizer, uma obrigação moral trazida por Jesus de perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quantas vezes Deus irá nos perdoar pelos nossos erros? Por acaso nós somos obrigados a ter uma conduta melhor do que a de Deus? Claro que não. Se somos obrigados a perdoar 70 vezes 7, como é que ficaria essa lei de ação e reação? Ah, mas Deus pode punir. Tem gente que acredita nisso.
Eu, pessoalmente, não acredito na punição de Deus. Eu acredito na nossa consciência. E quando nos trazem uma condição de punição de Deus através da lei de ação e reação, a que se fez, a que se paga, que matar pela espada perecerá. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Tudo isso é voltado para o quê? Para castigo, punição. Ou estou enganado? Aí Jesus está no pensamento contrário. Por que contrário? Quando ele fala uma caridade, paga uma multidão de pecados. Cadê a lei de ação e reação? Quando Jesus nos fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, os nossos inimigos. Então Deus não tem inimigo. Alguém pode querer ser inimigo de Deus, mas Deus não tem inimigo. Então quantas vezes Deus irá perdoar-nos aos nossos pecados? Eu não sou melhor do que Deus. É por isso que eu falo. Temos que conversar sobre isso, temos. Isso está escrito nos livros? Está. Aquele que matar pela espada perecerá, está dentro da obra de Kardec. Não é a obra de Kardec, está dentro da obra. Né? A lei de ação e reação está dentro da obra. Está. Muitos espíritos falam exatamente nessa palavra, punição de Deus. Deus pode punir. Espera aí. Punição é o que? É castigo. Você pega alguém e vai castigá-lo contra a vontade dele, porque ele não quer ser castigado, lógico. Isso é punição. Então Deus vai nos punir por erro que tenhamos cometido. Mas nós não podemos punir aqueles que erraram conosco. Vocês vê a contradição nisso? Estão vendo? E eu estou batendo nessa tecla, certo? Para esclarecer, não, ninguém é punido por nada. Nós não somos. Sabe o grande problema? Essa ideia de punição de Deus nos leva ao quê? A acreditar nisso. E acreditando assim, nisso, nós mesmos, na nossa consciência, passamos a acreditar nisso. E quem acaba cometendo essa punição contra nós? Somos nós mesmos na consciência, porque acreditamos nessas mentiras. Quando a verdade é ao contrário, a verdade é outra. Então, se você tem uma verdade de não ser punido, a tua consciência está te dizendo que você não deve ser punido, você não vai passar pelo umbral, sofrer o que muitos sofrem. Você vai entender que você errou porque não podia fazer melhor. Aliás, dentro das obras espíritas fala sobre isso. Nós erramos porque não conseguimos fazer melhor. E não adianta as pessoas falarem outra coisa, porque essa é verdade. Para pensar. Se você pudesse fazer melhor, teria feito melhor, claro, evidente. Se você vai fazer uma comida e saiu salgada, caramba, da próxima vez tu vai botar menos sal. É claro, tu não sabia fazer comida, aprendeu? Não é verdade? Então isso é o básico da vida. Se você errou, cometeu um crime absurdo, você não adianta, nem você nem ninguém podia fazer. Quem comete seus erros não pode fazer melhor. Pode estar tentando, provavelmente, pode não ter dado atenção, provavelmente, mas está dentro da possibilidade dele. Certo? Está dentro da nossa possibilidade. Nós estamos no planeta segundo a categoria evolutiva e ficamos nos condenando, nos cobrando como se fossem espíritos puros, reencarnados num planeta desse com uma porção de gente ignorante? Não, meus irmãos, nós estamos na segunda categoria evolutiva espiritual. Ok? Para Deus, nós somos crianças. Você pune o teu filho quando é criança com uma atitude que ele tenha cometido errado? Por ser criança, cometeu algo que ele não sabia que era errado? Você vai puni-lo? Então essa é a distância que temos para Deus. Tudo que você possa fazer no planeta Terra, de mais absurdo que seja, você nunca foi mal, você não é mal. Você é ignorante, você é infantil, você é uma criança aprendendo. Isso somos todos para Deus. Será que é tão difícil de entendermos isso? Que você, eu, todos nós somos crianças para Deus. Como pode haver um castigo de Deus para conosco? Vocês acham essa possibilidade? Vamos continuar nisso durante séculos e séculos. Agora vem com a lei de ação e reação. Aqui se fez, aqui se paga. Isso daí já vem atravessando o século sobre outras formas de falar, mas é a mesma. O pecado que Deus castiga e tudo mais. Vamos sair dessa coisa. Nos admitirmos como somos.
espíritos infantis errando, nos achando melhores do que os outros, coisa que não somos. Aí vem outro que se acha pior por causa dessas informações, o que também não somos pior. Somos todos o quê? No mesmo planeta, passando por necessidades de aprendizagem diferentes, mas todos somos alunos, aprendizes, infantis. E dependemos da misericórdia e do amor de Deus, que não nos falta. Mas querem dizer pra gente que não, que Deus castiga, Deus vai punir. Como se nós fôssemos adultos, espiritualmente falando, e não somos. Dá para entender isso, gente? Essa minha visão, acredito eu ser realista. As outras, a lei de ação e reação, da punição de Deus, que Deus vai castigar, que você fez isso, vai passar por isso. Ah, minha gente, isso não é, na minha visão, não é a realidade. Isso é amedrontar, isso é apavorar, isso é assustar. Então a proposta nossa é essa, sabe? Tudo aquilo que vocês possam pensar que sejam críticas, na verdade é abrir nosso pensamento. Entender que você, o bandido, eu, todos nós somos filhos de Deus. E como filhos, jamais seremos, né, desamparados, desprotegidos. Jamais sofreremos injustiças. Jamais. Porque Deus, conforme alguns falam, é pai, não é padrasto. Valeu? Então até a próxima postagem. Fiquem com Deus. E qualquer coisa, faça o comentário de vocês, porque o comentário de vocês me abre, né, novas visões, novas perspectivas para novos assuntos, para que possamos, né, aos poucos, pensar e ver aquilo que o outro pensa, e se está dentro do nosso conhecimento, se a gente concorda ou não. Isso é muito bom. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau e até a próxima. Fui.